Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Saúde e Evidência na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência, agradeço você aqui conosco mais uma vez. Lembro que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, tanto Facebook quanto YouTube e também Instagram da TV LW e sempre as reprises a partir das 11 horas da noite no domingo. Conosco essa noite o Dr. Gilberto Souza, ele é endocrinologista e também é coordenador médico do Comitê de Crise do Coronavírus na cidade de Tupanatinga, aqui no Agreste Pernambucano. Dr. Gilberto, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder conversar com todos vocês e conversar com aqueles que estão do outro lado, certo? Através da TV LW, a TV Nova. E obrigado por a condescendência de me convidar Já é a a segunda bater vez, né, doutor? O senhor esse nos dá a papo a honra da sua segunda presença. vez. Agora, a gente passando por momentos difíceis, todos nós, né? Por uma doença nova que criou uma situação pandêmica e que estamos todos sujeitos a ela com uma mortalidade muito alta, né? O Brasil já passou dos 50.000 óbitos, então realmente uma mortalidade muito alta para esse século XXI, onde a gente não esperava por uma repercussão biológica dessa magnitude, né? Obrigado, doutor, pela sua presença aqui conosco. Mais uma vez nós vamos falar sobre o coronavírus durante todas as últimas semanas. Tem sido o nosso tema aqui no Saúde e Evidência. Agradecer os nossos apoios, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e também o Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Doutor, eu já queria começar com o senhor essa nossa conversa dessa noite, falando um pouco da sua experiência lá em Tupanatinga. Como é que está sendo coordenar a equipe médica lá na cidade nesse momento tão conturbado, tão difícil de pandemia? Bom, na realidade, a gente já vem fazendo isso, acredito que há uns quase entre 70 a 90 dias. Então, antes de aparecer o primeiro caso, já se criou o comitê de crise, se começou a trabalhar. Tanto foi que, na hora que tivemos 3 primeiros casos que realmente foram diagnosticados, foram internados, isso foram os casos que até agora tivemos com uma relevância maior, porque foram de moderada intensidade, que é o que mais ou menos comporta um município daquela magnitude. Por caso crítico, não ficaria no município, teria que ser encaminhado para receber assistência com recursos diferenciados, né? Recursos UTI, recursos de terapia intermediária, que a gente não tem, mas uma vez que chegaram no caso, foram bem conduzidos, foram bem manipulados, e graças a Deus, todos os 3 primeiros casos se recuperaram, hoje são casos já curados, recuperados, né? E no município você teve 2 óbitos, um óbito de um paciente que não foi atendido no município por as causas de eh, morar perto de outro município. Então, por proximidade, essas pessoas já tinham costume de se atender em outro município. Ele foi até lá e foi atendido, eh, encaminhado para casa para seguir o acompanhamento, e quando voltou de novo àquela unidade, piorou e terminou indo a óbito, mas foi eh, incluído dentro do município de origem dele, que é Tupanatinga. O segundo caso foi de uma jovem, bem jovencinha, uma jovencinha de 20 anos, que vinha a falecer em Recife, depois de vários dias de internação, mas que era portadora de um linfoma. Então foi um caso realmente muito triste, porque ela eh, começou só com manifestações de dor no peito, foi feito o diagnóstico, foi encaminhada até para Recife para fazer um tratamento, fazer uma biópsia através de um cirurgião torácico. Foi feito tudo. Quando voltou ao domicílio para depois da biópsia começasse o tratamento de câncer, realmente de um linfoma, contraiu Covid, contraiu uma forma grave de Covid,
foi transferida para Recife e transitou por toda aquela situação grave, crítica, até ir a óbito. São os únicos óbitos que se tem lá até o momento. Os outros são casos leves, moderados e casos assintomáticos, próprio da pandemia, porque as doenças virais, todas na realidade, seguem aquele desenho de pirâmide, certo? Em que 80% dos indivíduos que se expõem ao contágio e são contagiados têm casos moderados, leves ou assintomáticos, e tem um 20% que vão a ser aqueles indivíduos que vão ter casos moderados, casos graves ou casos críticos. Nesse caso crítico, a mortalidade já na Europa era bastante grande, a quase de 40%, quem chega a dizer até 50% em algum tempo. Essa mortalidade já vinha baixando, tanto é que a mortalidade é menos de 2,5%. No caso do Paranatinga, a gente só teve esse caso, o resto tem sido casos leves, mas que ainda continuam crescendo, e também se teve alguns trabalhadores da saúde que, postos ao risco, mesmo com todo o material de IPI, certo? Sendo usado e com todo o rigor de paramentação, contraíram a Covid, mas todos com casos leves a moderados. O senhor atende aqui na Neuroimagem, né, aqui em Arco Verde, se desloca para lá, para Tupanatinga. Eu queria que o senhor explicasse no que se concerne, no que se consiste esses procedimentos que o senhor falou. Como é que é montada essa equipe, doutor? É lógico, é um momento de crise, é um momento atípico, né? E precisa estar todo mundo muito alinhado, né? Como é que é feita essa coordenação? Não, todo município, quando tem uma emergência em saúde, monta um comitê. Um comitê são aqueles indivíduos que vão a se reunir, vão a falar sobre o tema, cada um na sua área, vai colocar um protocolo, medidas a seguir para que sejam adotadas por todos. Então, aí você tem os médicos, tem enfermeiros, tem o pessoal técnico de epidemiologia, que são os que vão a acompanhar os pacientes, vão ver onde estão, vão levantar os contatos, os conviventes, para evitar que a doença possa se espalhar mais. Até porque essa é uma doença que tem alto índice de contágio, certo? O Brasil estava tendo um índice de contágio muito grande, porque é importante seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde enquanto a isolamento social. Nós dois estamos aqui a uma distância providencial, por isso estamos sem a máscara, né? Que tiramos aqui para poder conversar, porque trata-se de um vírus, é um vírus de RNA, a forma do vírus, né? E é um vírus que em seu peso molecular ele é denso, é pesado. Então, quando você fala, você pele gotículas de saliva que não são perceptíveis, certo? Mas se elas viajam conforme a impulsão da voz ou de um espirro, né, a uma velocidade e uma distância, o peso do vírus faz ele cair. Então, por isso é que se fala do isolamento social, de manter uma distância de aproximadamente 1,5 m, 2 metros, que seria a distância no qual o vírus não seria inalado por outro indivíduo que não está contagiado. Só que esse vírus tem particularidades diferentes. Ele também se deposita em superfície e quando tocamos nessa superfície e despercebido levamos as mãos à boca, aos olhos, ao nariz, as mucosas, na realidade, nós estamos infectando. Por isso, essa campanha toda em todo o mundo, né, de proteger a via aérea, que seria a nariz, a boca e os olhos também, certo? E proteger também as mãos. Proteger as mãos como? Água e sabão, que é o mais comum, porque fazendo isso você consegue quebrar o vírus e matar o vírus, tá? Evita o contágio de um para outro. Mas às vezes a pessoa
colocou o vírus na superfície, você passou a mão, levou a mão à boca, levou a mão ao solo, levou a mão ao nariz, você se contagiou. Essa é a diferença que tem esse vírus e que tem essa alta taxa de propagação. Eu queria que o senhor falasse agora como é que está sendo para lidar com esses pacientes, né? O senhor falou um pouco da equipe médica, de como é que está sendo coordenar, e para lidar com os pacientes, como é que está sendo o protocolo para tratar desses pacientes com Covid? Bom, existe um protocolo que vai desde a atenção primária, a atenção básica, que seria a unidade básica de saúde da família, até o paciente que vai chegar na unidade hospitalar, vai precisar de atenção secundária, né? E o paciente que vai piorar e vai estar em estado crítico, você vai transferir a uma unidade de maior capacidade de resolução. Então, esse protocolo foi montado por o Comitê de Crise, foi dado a todos. Esse protocolo vai desde o ACS, que seria o agente comunitário de saúde, né, que realmente é o indivíduo que conhece toda a sua comunidade, conhece até por nome, sabe quem são, a família, porque ele visita há muito tempo. Esse é um programa que o Brasil tem há muitos anos. Eu acho que quando eu cheguei aqui já existiam os agentes comunitários de saúde. Eu estou no Brasil há 25 anos já, então tem muito tempo e fui muito feliz a estrutura de saúde por ter esse tipo de trabalhador de saúde. De aí vá para os enfermeiros, vá para os médicos, mas também você tem que treinar o pessoal do comércio, você tem que treinar o pessoal do banco, você tem que treinar aqueles indivíduos que vão estar em contato com o público. Para quê? Para que saibam coordenar as suas ações e evitar ao máximo o contágio. Uma vez tendo o contágio, você tem que ter já todos os indivíduos da cadeia toda que eles precisam saber o que vão fazer, quando, em quem. Por exemplo, no caso de você conseguir saber quem tem a doença e quem não tem, certo? Você tem os kits de diagnóstico, que existe o kit molecular, que esse é coordenado aqui pela Secretaria de Saúde da Regional. Então, eles centralizam esse kit e, dependendo da solicitação do médico, é destinado a cada município. E esse município vai saber como usar esse teste. Onde está a importância do comitê de crise? Bom, em poder economizar e poder você usar com sabedoria esse kit para não perder as unidades de diagnóstico. Você tem que saber, bom, o suave, que é o exame, não é nada mais que você colocar um cotonete, vir atrás, fazer, e você colocar em um tubinho que ele vai refrigerar e tudo mais, e ele vai ir para uma unidade onde vai ser avaliado e vai ser diagnosticado vendo elementos moleculares do vírus. Então vai ser tanto para o vírus do Covid, o SARS-CoV-2, como para outros vírus respiratórios. Também se montou, como parte do protocolo, você poder, em todos aqueles pacientes suspeitos, que você vá fazer o diagnóstico do Covid, também você pode fazer o diagnóstico concomitante de maneira molecular, através de exame de laboratório, de IgM e IgG, que seriam a forma em que o corpo humano responde a outras infecções virais que também estão vivendo no mesmo tempo, na mesma área, que seria a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Então, você pode fazer até tudo isso para ter uma forma de como você lidar com seus pacientes. E no caso daquele indivíduo. Então, esse teste só vale a pena você solicitar a Secretaria Regional de Saúde quando você tem o seu paciente pelo menos com 4 dias de sintoma, para que já tenha uma quantidade de vírus
que seja detetável. Porque senão você vai fazer um exame, vai perder o teste e vai lhe dar um falso negativo. Quer dizer, é negativo, mas o indivíduo está positivo, porque você perdeu o momento realmente certo de fazer o exame. Pelo que não dá para todo mundo fazer exame, todo mundo que quiser fazer exame. No caso do exame por serologia, que seriam aqueles exames que são feitos no sangue, aqueles testes rápidos. No teste rápido, tem dois tipos de teste. Tem um que é muito abrangente, porque não marca IgM e IgG, ele tem uma sensibilidade muito grande, quer dizer, pode pegar maior número de pessoas, mas tem uma especificidade muito baixa, porque você não sabe se esse indivíduo que está positivo, ele é positivo porque está em uma fase ativa ou é positivo porque já passou por uma doença e tem anticorpo. Não, existe outro tipo de teste que já é mais específico, que tem IgM e IgG. IgM são imunoglobulinas de tempo rápido, na forma em que a doença está ativa. E IgG são aquelas imunoglobulinas que você já produz uma vez depois que você está em contato com o vírus e você criou suas próprias fontes de defesa. Então, isso serve para você poder avaliar. Bom, esse indivíduo tem uma forma ativa, está contagiando, está propagando a doença, ou esse outro indivíduo já passou essa fase, não tem mais IgM, só tem IgG, então ele está na fase de cura, está na fase de resolução e cura e não transmite mais. Isso é importante quando você vai avaliar aqueles trabalhadores da saúde que se infectaram e tem que voltar a trabalhar. Então você não pode colocar alguém que se infectou ainda em fase que está propagando a doença para você cuidar de aqueles indivíduos que estão no hospital, porque vai ser o lugar de propagar a doença. Então, quando você faz esse teste? Em torno do 10º ao 14º dia de sintoma. Então, não dá para fazer em todo mundo. Para isso que você cria um comitê de crise, para isso que você vê, você organiza, para que todos falem o mesmo idioma, para que você, com pouco, consiga fazer muito. Então, você tem pouco, mas você não desperdiça o recurso que você tem. É assim que funciona o comitê de crise. É muito importante isso, né, doutor? Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você.
O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência e lembro que você também pode acompanhar nas nossas redes sociais. Isso mesmo, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. E as reprises também aqui na tela da TV Nova, a partir das 11 horas da noite, todos os domingos. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde e Evidência para você. Bem, doutor, no primeiro bloco a gente abordou um pouco dessa sua experiência lá em Tupanatinga, coordenando essa equipe médica lá em meio à Covid-19. Eu queria agora que nesse bloco a gente abordasse um pouco mais da sua área de endocrinologia. Sim. Falando a respeito dessas questões das comorbidades, né, doutor, que são o grande problema para o chamado grupo de risco, né? As pessoas que precisam ficar em casa, precisam respeitar o isolamento social. Fala um pouco a respeito dessas comorbidades, doutor. Bom, o grupo de risco ele se encontra definido por aqueles indivíduos que têm uma predisposição a apresentar formas graves e críticas. E são aqueles que vão a ser parte de aqueles que vão ser diezmados, vão ser mortos por a doença. Por quê? Bom, são indivíduos que já têm a sua saúde de uma maneira ou de outra já afetada. Então, eles têm um equilíbrio orgânico muito leve. Tá? São aqueles indivíduos que têm diabetes, são aqueles indivíduos que são obesos, grandes obesos, são aqueles indivíduos que têm hipertensão descompensada, são aqueles indivíduos que têm doença respiratória, como asma, que são aqueles que cansam desde criança, são aqueles indivíduos que têm outras doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? E aqueles indivíduos que têm, como o caso daquela jovem que falamos, doenças oncológicas, tem câncer, fazem tratamento para câncer, ou tem doenças imunológicas que também tem que ser tratado com medicamentos que reprimem a imunidade. Então, são indivíduos que ficam altamente suscetíveis. Então, por que é importante que esses indivíduos se protejam mais que o resto? É porque as probabilidades e a força que esse organismo tem para lutar com a doença estão diminuídas. Então, é por isso que acontece. Por exemplo, se você tem um indivíduo que é diabético e entra em uma doença que compromete tantos órgãos, porque o problema do Covid é que é uma doença que ela atinge vários órgãos. Começou como se fosse uma pneumonia, uma grande pneumonia, certo? Mas depois você viu que não parava só por isso. Ela fazia danos em outros sistemas. Ela danificava o coração. Então, aquele indivíduo que já teve um infarto, aquele indivíduo que já foi revascularizado, aquele indivíduo, se tiver a doença também ataca o coração, ataca os vasos sanguíneos, cria problemas de coagulação intravascular disseminada. Então, que isso afeta o pulmão, a respiração de oxigênio, por as pessoas tentam respirar e não conseguem respirar, isso se chama insuficiência respiratória hipossêmica, quer dizer, você, mesmo que te coloque um oxigênio, a quantidade de oxigênio que chega no sangue é muito baixa. Esses indivíduos têm que ter um isolamento maior, tem que se expor muito menos à doença. E são indivíduos que têm essa doença, muitas vezes são indivíduos que já têm uma idade mais avançada.
Porque com o passo da idade vão aparecendo, aumenta o índice de aparição de doenças cardiovasculares, de doenças como diabetes, de algumas outras doenças como o câncer, certo? Então, esses indivíduos eles precisam se proteger mais da doença, porque a condição física deles é mais comprometida. Então, a gente tem visto, dentro dos óbitos que Pernambuco teve, morreram indivíduos jovens, mas eram obesos. Porque o obeso, o grande obeso, é um indivíduo que ele é inflamado de maneira crônica. Ele perde seus mecanismos de defesa por causa da obesidade. A obesidade o deixa em um tipo de metabolismo diferente. E esse metabolismo o priva de sua defesa, o deixa em um estado pré-inflamatório. E você vai adquirir uma doença que por si se comporta de uma maneira altamente hiperinflamatória, aí vem a consequência. Então, esses indivíduos têm realmente que se prevenir, tem que ter o cuidado que todos nós temos e ainda muito mais. E quais seriam esses cuidados, doutor? Esses cuidados são aqueles que, graças a Deus, a mídia tem difundido por todo lugar. Primeira coisa, diminuir a probabilidade de contágio através do isolamento ou do espaciamento social. Aquela coisa, se puder, fique em casa. Se não puder, use todas as medidas. Use uma máscara que cubra a nariz e a boca, proteja os olhos, lave as mãos constantemente, faça uma lavagem correta das mãos, na parte da frente, no dorso das mãos, até aqui em cima, antes de tocar em. Se não tiver água e sabão, que é o principal, use álcool em gel 70%. Por quê? Porque a forma de ser o álcool em gel demora mais tempo o álcool a se evaporar e você tem tempo, em torno de 20 segundos, ou aproximadamente, o álcool fazer efeito e matar o vírus. Mata por quê? Porque desidrata o vírus quebra. Tá? Esses indivíduos têm que, primeira coisa, evitar a exposição. Segunda coisa, se você vai se expor, você tome todas as medidas de higiene das mãos, proteger as áreas de contágio, que seriam as mucosas, os olhos, o nariz, a boca. Ver os alimentos que você vai consumir, faça primeiro uma higiene deles, para que você não tenha contágio com o vírus. Então, essa é a medida principal. Temos visto muita gente falando de tomar medicamento por conta própria para evitar. Está errado, não tem nenhum medicamento. Até agora não tem nenhum medicamento que seja próprio e que você lhe prevenha do vírus. A prevenção vendria através da vacina. A vacina está sendo, o mundo todo está trabalhando em ela a passos agigantados, usando o conhecimento que se tem anteriormente de vacinas para outros vírus, como o caso do H1N1, que a gente passou no início dessa década de 2000, né? 2004 ou 2014, alguma coisa assim, foi o H1N1 e o vírus da influenza. Então, tem a forma já de como fazer a vacina, que você tem que isolar. Bom, uma proteína do vírus que seja comum a todas as isoformas do vírus, que você possa fazer. Uma vez que você tiver a vacina, então você tem proteção. Até não ter a vacina, a proteção é essa. Medicamentos próprios contra o coronavírus ainda não tem. Você tem usado os medicamentos que se usaram na epidemia do Ebola, você tem usado medicamentos que são retrovirais, que se usaram quando se tratou o HIV, você tem usado medicamentos que se usam em um tratamento das hepatites virais, você tem usado tratamento que se usam nas doenças inflamatórias imunológicas, o interferão. Então, você tem combinado todos esses medicamentos e você tem visto alguns bons resultados. Qual é o problema? É o custo. Que você tem visto até agora? Você falou muito de hidroxicloroquina, de como que se usava, que se a hidroxicloroquina poderia ou não
evitar o contágio do vírus. Não é por aí. A hidroxicloroquina se tentou usar como em um primeiro estágio, e seria aquilo que conversamos anteriormente sobre a janela de oportunidade. A oportunidade de poder tratar o indivíduo na fase em que ele está criando a viremia, que ele está sendo infectado por o vírus. Porque o que se sabe, e são estudos observacionais, é que a cloroquina ela vai inibir a entrada do vírus na célula. Se chama endocitose, que o vírus se acopla a um receptor, esse receptor é introduzido na célula, e uma vez dentro da célula vai ativar uma série de mecanismos moleculares e vai fazer a sua replicação. Entra um vírus e forma milhares de vírus para ir a outra célula e reinfestar. Então, a função da cloroquina vem do que se viu no tratamento com cloroquina com Zika vírus. A infecção que se teve de Zika, e vem aí todos aqueles casos que Pernambuco teve, de microcefalia e tudo mais. Então, naquele tempo se deu cloroquina, a hidroxicloroquina gestante. Então, é um medicamento até que certamente é seguro, que se pode usar, se usa em uma dose muito baixa, mas não se usa em qualquer pessoa. Tá? Todas as sociedades têm se manifestado que é preciso, se for ser usado, que o médico use, a critério médico, com as condições e com aqueles protocolos. Tá? O outro que se tem falado é a ivermectina. A ivermectina é um antiparasitário, é um antiemítico para parasita. Mais ou menos o mecanismo é o mesmo, um modulador, certo, imunológico, que vai impedir a entrada do vírus na célula. Então, os estudos também são estudos observacionais. Não tem, que foi o primeiro que saiu como um primeiro estudo randomizado, foi um estudo que foi de Hong Kong. Esse estudo usou 3 antivirais e um interferon, certo? E se viu bons resultados, mas é caro. Tem como se fazer? Tem, já se faz. Esses medicamentos se usam no caso da hepatite C, hepatite V. Já tem no SUS também. Mas a diferença está em uma população baixa de pacientes a ser tratados e uma pandemia onde você tem 1 milhão de infectados. Então, é um recurso que teria que ser maciço. O outro que saiu agora essa semana foi o Recobre, que foi um estudo randomizado com esteroides, que é a dexametasona em baixa dose, e que realmente se viu um impacto na mortalidade. É o primeiro medicamento, a mídia toda publicou que a dexametasona diminui a mortalidade, e realmente o estudo mostrou que diminui 17% a mortalidade. É grande coisa. É coisa para realmente ser aplaudido e ser ovacionado por todo mundo, porque é algo que consiga modificar a mortalidade. Mas em quem? Não é todo mundo sair tomando dexametasona. Ele só teve bons resultados aqueles indivíduos que tinham dificuldades respiratórias e precisaram de oxigenoterapia, quer dizer, precisaram de tomar oxigênio, em esse reduziu a mortalidade, e aqueles indivíduos que, além de precisar de usar oxigênio, foram necessitados de ventilação mecânica. Então, no caso da ventilação mecânica, quando se fez o estudo, 44% de mortalidade. Quando se usou a dexametasona, caiu um quinto de mortalidade. Grande coisa. E no caso daqueles indivíduos que precisaram de usar oxigênio, tinham 23%, caiu para 20%. E nos indivíduos que não foram, tiveram essas necessidades, quando você for ver, não tinha diferença. Então, não tem lógica ninguém estar usando dexametasona porque saiu por conta própria, porque não vai resolver. Então, isso te vai criar um novo risco. Induz diabetes, induz transtorno metabólico dos ossos, osteoporose, né? Úlceras gástricas que podem perforar. Então, só se toma medicamento com indicação do médico. O médico é quem tem, para isso que se faz os protocolos, como o protocolo que se fez em Tupanatinga. A gente adequou o protocolo aos serviços médicos. Em quem usar, que medicamento, que dose, quando usar, quando não usar. Para isso você tem um protocolo.
Para isso serviu o comitê de crise, para criar os protocolos de função em que todos os médicos no município pudessem fazer a mesma coisa. Cada caso é um caso, né, doutor? Cada caso é um caso. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar nas nossas páginas sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e sempre as reprises também aqui na tela da TV Nova a partir das 11 horas da noite, todos os domingos. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Bem, doutor, a gente encerrou o último bloco falando um pouco das comorbidades, né? Dentre algumas que eu separei aqui, obesidade, diabetes, hipertensão, também tem a falta de vitamina D. O que é que isso influencia, doutor? Ah, tá. Realmente, a vitamina D é um imunomodulador. É dizer, ele é um hormônio que também é do mesmo grupo da dexametasona, porque são homoesteroides. Esse hormônio ele tem basicamente a sua ação no metabolismo mineral e ósseo, que é na formação do ósseo, um depósito de minerais no ósseo, para que o ósseo ele tenha uma boa biodisponibilidade, que é dizer, seja resistente, duro, mas não tão duro que quebre,
certo? Mas além disso, tem outras funções esse hormônio. E entre as funções que tem é a função imunomoduladora. Então, ela vai atuar em um sistema imunológico que o que se tem visto na realidade é que esse vírus, além de provocar um quadro respiratório agudo grave, por isso que se chama assim, certo? Ele também cria uma hiperinflamação, quer dizer, os mecanismos de defesa do organismo, eles em alguns indivíduos e não em todos, por isso que falamos que a forma crítica é em torno de uns 5%, eles criam uma superinflamação, uma hiperinflamação. Então, em esse caso, bons níveis de vitamina D poderiam modular essa resposta imune para que não chegasse a ser uma resposta hiperinflamatória. Quem são esses indivíduos? Também dentro de alguns protocolos está a reposição de vitamina D. Em que indivíduos? Bom, aqueles indivíduos que você possa diagnosticar e possa ver que tem uma insuficiência, certo? Quer dizer, ele tem uma vitamina D abaixo de 20. Tudo isso feito através de exame, né, doutor? Todo isso fica através do exame. Então, uma boa reposição de vitamina D vai provocar que você consiga modular melhor o sistema imune e você possa evitar durante essa modulação as formas muito críticas, a forma hiperinflamatória. Que essa doença tem mostrado duas formas hiperinflamatórias. Uma que vai hacia uma forma generalizada inflamatória, que é o que se chama tormentas de citoquina, que são microsubstâncias que as células da inflamação produzem, e isso se faz uma cascata acelerada, certo? Por isso se chama tormenta de citoquina, como se fosse uma tormenta mesmo, certo? E, por outra parte, tem as formas de coagulação. Por essa mesma inflamação, faz uma coagulação disseminada. O organismo todo fica fazendo microcoágulos, microtrombos, e isso afeta todo o organismo. Por quê? Bom, esse vírus, para vocês poderem entender um pouco como funciona, ele se liga à célula que vai infectar através de um receptor de membrana, que esse receptor é uma proteína, uma molécula que se tem lá. E esse receptor é o mesmo receptor da enzima convertidora angiotensina 2, que se vê muito no pessoas que têm hipertensão, que tomam algum remédio, porque esses remédios fazem com que essa proteína de membrana, esse receptor, seja expressado em maior quantidade. Então, nesses indivíduos, uma vez que o vírus se conecta em eles, quer dizer, em teoria poderia ser que esses indivíduos tivessem uma infestação mais maciça que outros indivíduos por expressar mais esse receptor. Então, nesses casos, certo, a vitamina D modula essas células, certo, hiperinflamatórias, e faz com que a resposta imunológica seja autolimitada, não passe até lá. Então, por isso que é importante que esse hormônio esteja em equilíbrio. Como o diabetes tem que estar em equilíbrio, como a função cardíaca tem que estar em equilíbrio, como a coagulação tem que estar em equilíbrio. E a gente tem, digamos que, dois marcadores que seriam marcadores de mau pronóstico. Infelizmente, aqueles indivíduos que têm uma ferritina muito elevada, desde o começo você sabe que são indivíduos que vão a progredir por uma forma mais severa. E aqueles indivíduos que têm um D-dímero, que é uma molécula também, que quando está muito elevada, você está percebendo que está sendo criado um quadro de hipercoagulação, hipercoagulabilidade. Então, em esses indivíduos, você vai usar o anticoagulante em forma profilática para evitar isso. Em os outros indivíduos, até agora, que saiu esse trabalho da dexametasona, os chineses haviam dicho que não era para usar anti-inflamatórios heteroideios, então se teve um pouco de cuidado. Mas esses indivíduos que têm uma ferritina muito alta e que têm alguns outros marcadores que os médicos conseguem ver, em esses indivíduos
valeria a pena sim o uso de anti-inflamatórios esteroideus. E agora esse trabalho da dexametasona vem a reforçar realmente o primeiro medicamento que diminuiu a mortalidade de indivíduos com quadros severos, moderadamente severos e críticos. E é importante a gente frisar que não significa que as pessoas têm que ir e comprar dexametasona de qualquer jeito, né, doutor? Exatamente. Tudo Até com porque muita... dexametasona vai induzir em aquele indivíduo que não tem diabetes, já pode induzir uma diabetes, porque aumenta a resistência à insulina. Mas também vai provocar ou piorar um indivíduo que tem osteoporose para ir numa fratura, ou pode, em caso de indivíduos que inadvertidamente não sabem a dose, tomam dose alta, necrose acética da cabeça do fêmur. Não, úlcera gástrica, úlcera que pode perforar. Então, em esses tempos que está conturbado e que a assistência está se tornando muito o Covid-19, quando você cria outro caso, você vai ir em um lugar onde realmente o vírus vai circular. No hospital, o vírus circula dentro do hospital, porque os indivíduos vão lá, né? Então, quanto menos propensão a você se colocar em risco com o vírus, melhor. E tudo isso que tem a ver, né, doutor, com o nosso sistema imunológico. Todo queria que o senhor isso falasse um pouco a respeito desse nosso sistema que foi tão falado desde o começo dessa pandemia, a importância de fortalecê-lo. No que é que consiste esse sistema imunológico, doutor? Esse sistema imunológico consiste na defesa do corpo. O nosso corpo se defende através das células de defesa, como se fosse o nosso exército, o exército do nosso país, o exército do nosso corpo, para ir criando uma similaridade e as pessoas poderem entender, certo? Então, nosso corpo tem defesa imune, que é inata, e outra adquirida. A inata são essas células que todos nós temos. E a adquirida é aquela que a gente, através das vacinas, nos é colocado em contato com uma fração de um antígeno, de um vírus, de uma bactéria, de uma coisa dessa, e você vai criar anticorpo contra isso, para uma vez você entrar em contato com essa substância, você poder se defender. Então, por isso, no esquema de vacinação, você tem vacina de hepatite, vacina da meningite, você tem a vacina da polio, que se está falando muito agora, em que se a vacina da polio pode imunomodular a resposta a SARS-CoV-2 para evitar uma infecção, e está se cogitando também isso. E tem a imunidade que é inata, que são os macrófagos, células brancas do corpo, os linfócitos B, que são os que vão ir a fabricar os anticorpos. Mas esse sistema imune, ele tem uma autorregulação. Então, você se coloca em contato com o vírus vai criar uma resposta inflamatória, essas células vão criar uma defesa, e essa defesa, uma vez que bloqueia essa célula, deve se extinguir. O que acontece com o SARS-CoV-2? Que tem forma hiperinflamatória, onde teria que parar, não parou, e continuou de aí para frente. Então, em vez de resolver nossos problemas, cria novos problemas e ainda maior. Qual é o caso, por exemplo, do diabetes? O indivíduo que tem diabetes, uma diabetes descompensada, uma vez que você tem uma glicemia acima de 250, você tem uma ação do macrófago, que é uma dessas células de defesa, 50% a menos durante uma semana. Então, por isso é que o indivíduo que tem diabetes deve evitar entrar em contato com o vírus, porque já vem suprimido por causa dos descontroles. O indivíduo descontrolado, o indivíduo que está controlado tem mais ou menos um risco maior que um indivíduo normal, mas, como o nome diz, está controlado, pode se enfrentar melhor. Então, a mesma coisa acontece com o hipertenso, a mesma coisa acontece com pacientes coronariopatas, aqueles que têm problemas cardíacos, que têm insuficiência cardíaca, porque já tem insuficiência renal, porque são indivíduos que já têm dificuldade em alguns grupos orgânicos. O corpo humano é uma união de todas as suas funções
em equilíbrio uma com a outra para que você consiga se defender. Quando você tem alguma parte que não funciona bem, o indivíduo que faz hemodiálise, não, já tem uma dificuldade. Se você entrar em contato com o vírus, você já vem com muita mais propensão a ter uma forma crítica, uma forma grave e não poder sobreviver a isso. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já! Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você. Com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. Muito obrigado. E peço para que você também compartilhe aí nas nossas redes sociais. Isso mesmo, você também pode acompanhar Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. E a reprise também aqui na tela da TV Nova, sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Bem, doutor, para a gente finalizar essa questão do nosso sistema imunológico, a importância dele, o senhor falou que é o nosso exército de defesa, né? Quando a gente tem menos, a gente fica mais propenso. Como é que a gente pode fortalecer esse nosso sistema? O sistema imunológico é uma boa hidratação, uma boa ingesta de líquidos, certo? Líquidos de boa qualidade, uma alimentação saudável, à base de frutas, certo? Uma alimentação equilibrada, em que você tem a reposição de proteínas, carboidratos, certo? Que são elementos
que levam a energia ao corpo, que você tenha também nas frutas da ESO, que são os minerais que você pode adquirir, certo? E esse equilíbrio de tudo faz uma boa, nós chamamos homeostase, que seria um corpo em um bom equilíbrio imunológico. Ele está próprio para se defender de todos aqueles vírus, bactérias, parasitas, tudo aquilo que possa o afetar. Ele tem uma boa resposta imunológica, certo? E isso se cria através de uma vida saudável, exposição ao sol. Essa exposição ao sol vai fazer com que a vitamina D possa ser produzida na pele. Então, você vai ter uma boa quantidade de vitamina D, que é um bom imunomodulador. Tem um horário adequado também, né, doutor? Tem um horário adequado, no sol da manhã, em torno de 15 minutos de exposição. Você vê os indivíduos de pele clara produzem mais que os indivíduos de pele escura, mas que a pele fique rosada, fique já vermelhinha, certo? Essa exposição de 15 minutos é suficiente, 15 minutos por dia, não só do início da manhã ou no final da tarde, certo? E isso vai dar uma boa produção de vitamina D. Atividade física também ajuda? A atividade física também ajuda muito, certo? E você pode se programar a fazer atividade física mesmo em esse período de reclusão domiciliar, né? Esse período em que você não pode usar grandes espaços, mas você está aí, você vê as lives do professor de educação física educando a gente como fazer, medidas alternativas de como ter uma boa atividade física. Então, o equilíbrio de todo faz uma boa imunidade. Bem, doutor, quero agradecer a sua presença aqui conosco mais uma vez. Para nós foi uma honra, uma satisfação. O espaço é seu para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço pela oportunidade que me foi dada de poder orientar com o conhecimento que temos sobre como se prevenir, como a gente dá a importância devida ao isolamento social, como aqueles indivíduos que são do grupo de risco devem realmente se proteger, porque é importante para evitar a mortalidade, que infelizmente já temos uma mortalidade muito alta. O Brasil passou dos 50 mil óbitos e de 1 milhão de contaminados. Então, vale a pena a gente poder levar um esclarecimento e dizer que realmente nós vamos passar por isso, e o importante é que quando nos reunamos não falte ninguém, todos os amigos estemos novamente juntos. Muito obrigado, doutor. Agradecer ao senhor e também parabenizá-lo pelo excelente trabalho do senhor que está aí nessa frente da batalha. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado. Agradeço a você pelo carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar a reprise aos domingos aqui também na tela da TV Nova e fica lá disponível nas nossas páginas sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral, nosso grande Lídio Marcial. A você, uma excelente noite, fique com Deus e até a próxima semana, se ele assim nos permitir. Tchau.